Olá pessoal, então dando prosseguimento aos slides sobre técnicas de amostragem, até o momento a gente conversou sobre alguns conceitos básicos e sobre algumas técnicas ou metodologias que a gente pode utilizar para realizar a coleta dessas amostras, né? Como coletar essas amostras. Mais precisamente a gente falou sobre algumas técnicas probabilísticas ou aleatórias, né? Porque desse jeito a gente consegue generalizar para a população. Agora, a gente vai conversar sobre como definir o tamanho da amostra, né? Se vocês perceberem, nos slides que a gente utilizou, nos exemplos que a gente utilizou até agora, eu já definia ou trazia para vocês qual seria o tamanho da amostra desejada, né? Mas agora a gente vai tentar definir qual que é o tamanho da amostra necessária para qualquer caso, de modo que essa amostra ela seja representativa para a minha população toda. A definição, né, do tamanho da amostra, na verdade, é uma pergunta extremamente complexa e complicada de ser respondida, tá? Existem diferentes maneiras de se definir esse tamanho amostral para situações diferentes, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é como se fosse uma regra de bolso bem inicial de como selecionar esse tamanho de amostra. A gente vai conversar mais sobre isso quando a gente vai chegando perto da parte de inferência estatística, mas a gente precisa de umas definições que a gente não tem ainda, tá? Então, a princípio, pelo menos para o início da disciplina, a gente vai utilizar essa regra de bolso. Então, nessa regra de bolso, a gente vai dividir ela em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai ter o cálculo do tamanho da amostra sem o conhecimento do tamanho da população, e numa segunda etapa, no segundo estágio, conhecendo o tamanho da população. Tá? Então, só lembrando algumas notações que a gente utilizou, N maiúsculo é quando a gente tem como definição o tamanho da minha população, ou o número de observações que eu tenho na minha população, e o N minúsculo seria o tamanho da minha amostra. Então vamos lá. Primeiro estágio, primeira fase, sem conhecer o tamanho da população. Qual que é o tamanho da amostra? Nessa primeira fase, observa que eu estou utilizando, ao invés de utilizar o N minúsculo, que significa o tamanho de fato da minha amostra, eu estou utilizando N minúsculo com esse subscrito zero. O que significa esse N minúsculo com subscrito zero? Significa que eu estou na primeira fase, tá? Uma primeira tentativa do tamanho da minha amostra, certo? Quando eu desconheço o tamanho da minha população, o tamanho da minha amostra ele vai estar baseado simplesmente nesse erro aqui, né? Nesse E subscrito zero. O E subscrito zero é um erro amostral tolerável, ou seja, quanto que eu estou disposto a errar, né? Ou quanto que eu estou disposto, o quão longe a estimativa que eu tenho de uma determinada, ou a estatística, o valor que eu tenho de uma determinada característica da minha amostra, mensurada na minha amostra, pode estar dessa mesma característica da minha população, né? O quão longe podem estar esses dois valores. E esse erro quem define é o pesquisador, né? Então, a fórmula, né, quando a gente não conhece a população, o tamanho da população, N0 é igual a 1 dividido por esse erro tolerável ao quadrado. Um exemplo simples, calcule o tamanho da amostra considerando um erro tolerável de 2%. Então, quando a gente for colocar esse erro tolerável dentro da formulazinha, a gente não vai utilizar ele em percentual, tá? Então, 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Então, é esse valor 0,02 que a gente vai introduzir na fórmula. Então, N0 é igual a 1 dividido pelo erro ao quadrado, é a fórmula que a gente tem, basta substituir esse erro pelo valor desejado, então 0,02 eleva ao quadrado, essa divisão então dá 2.500. Ou seja, desconhecendo o tamanho da minha população, considerando um erro tolerável de 2%, o tamanho da minha amostra tem que ser de 2.500 observações. Tá? Então, sem mais informação nenhuma, eu tenho que o tamanho da minha amostra necessária é de 2.500 observações. Eu tenho aqui embaixo, eu trago aqui embaixo para vocês o tamanho da amostra necessário para diferentes erros toleráveis. Então a gente viu aqui que 0,02, erro de 0,02, a gente precisa ter 2.500 observações. A mesma coisa a gente consegue obter para o erro de 1%, né, 10.000 observações, 5%, 400 observações, 10%, 100 observações e 20%, 25 observações. Então, essa seria uma primeira tentativa de um tamanho amostral, desconhecendo qualquer outra, ou não tendo conhecimento de qualquer outra informação. Tá?
Se eu não conheço, no meu problema prático, eu não conheço de fato o tamanho da minha população, então a gente vai assumir que esse N0 é exatamente igual ao meu N minúsculo, ou seja, o tamanho da minha amostra necessária é exatamente igual a isso, tá? Agora, o que acontece se eu conheço a minha população? Aí a gente tem que fazer uma espécie de correção. E aí, desse jeito, a gente entra no segundo estágio, ou na segunda fase da seleção ou da definição do tamanho amostral. E a definição do tamanho amostral, ela vai ser então baseada tanto no N0 que a gente acabou de obter, quanto ao tamanho da minha população. Essa correção então, Nzinho agora, ela vai ser o tamanho da minha população vezes o que a gente acabou de encontrar, dividido pelo tamanho da população mais o que a gente acabou de encontrar. Então a gente está corrigindo esse N0 utilizando o tamanho da população. Aqui um exemplo. Calcule o tamanho da amostra que deve ser coletada em uma população de tamanho 20 mil, considerando um erro tolerável de 2%. Então, eu tenho um erro tolerável de 2%, eu sei obter um tamanho inicial para essa minha amostra, 1 dividido pelo erro ao quadrado, 1 dividido por 0,02 ao quadrado, que é 2.500. Então, substituo na minha formulazinha. Agora, a diferença é que eu tenho o tamanho da minha população. Eu sei quantas observações existem na minha população. 20 mil. Então, eu vou utilizar esse 20 mil para fazer essa correção. Então, o tamanho da minha amostra, fazendo as continhas aqui, tem que ser de 2.222,22. Se a minha amostra, né, ou se as minhas observações forem pessoas, eu não posso ter 0,22 pessoas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que arredondar isso, tá? Quando a gente está selecionando o tamanho da amostra, a gente, independentemente do número, né, que está posteriormente aqui, ou está depois dessa vírgula, a gente vai arredondar o valor sempre para cima, tá? Então, nesse caso, considerando um erro tolerável de 2% e considerando que a minha população tem 20 mil pessoas, eu tenho que entrevistar aí, por exemplo, ou coletar 2.223 observações. E aqui, finalmente, eu trago uma última tabelinha nesses slides. Observe que essas duas primeiras linhas, tá? Então, 0,01, 0,02, assim por diante, 10.000, 2.500, 400 e assim por diante. Essas duas primeiras linhas são exatamente a mesma tabela que eu trouxe lá atrás, quando a gente não conhecia o tamanho populacional. O que essa tabela está trazendo para a gente? A correção, né, ou o tamanho da amostra depois da correção pelo tamanho da população. Então, eu tenho, nas linhas, eu tenho diferentes tamanhos da população. Então, uma população formada por 100 elementos, por 250 elementos, por 1.000 elementos e assim por diante, até 1 milhão de elementos. Vamos pegar uma dessas colunas aqui, sei lá, essa de 0,05, por exemplo. Então, 5%, meu erro tolerável é de 5%. Inicialmente, né, então, utilizando a formulinha lá do N0, eu sei que o meu tamanho amostral tem que ser de 400 observações. Então, desconsiderando o tamanho da população, considerando um erro tolerável de 5%, o tamanho da minha amostra tem que ser de 400 observações. Vamos corrigir esse 400 baseado aí nos diferentes tamanhos populacionais. Se a minha população de interesse for de 100 pessoas, eu tenho mais observações nessa minha amostra aqui do que na minha população. Então não faz sentido, por isso que eu tenho que corrigir, né? Então, eu teria um tamanho de amostra inicial de 400 pessoas, corrigindo, utilizando a fórmula do slide anterior, para uma população de 100 pessoas, a minha amostra final, o tamanho da minha amostra final, seria composta por 80 observações. Se a minha população agora tiver 250 observações, fazendo uma correção desses 400 iniciais, a gente teria um tamanho de amostra igual a 154. Vamos pular aqui um pouquinho. Se a minha população tiver 10.000 observações, esses 400, depois da correção, seriam transformados aí para 385 observações. Vamos para 1 milhão, uma população composta por 1 milhão de observações. As 400 observações iniciais, para o meu tamanho da amostra, seriam mantidas, também 400. Então, o que a gente pode tirar de conclusão analisando diferentes tamanhos populacionais? Quanto maior for a minha população, mais próximo esse valor corrigido vai estar do valor original, tá? Então, essa correção que a gente faz para o tamanho populacional, ou baseada nesse tamanho populacional, ela é mais importante
quando a gente está trabalhando com populações aí um pouco menores. Para populações muito grandes, essa correção ela não surte muito efeito. Então, pessoal, nesse vídeo é isso, tá? Muito obrigado.